Ô, Rony, eu quero Não. dizer o seguinte, cara. Eu quero contar a tua história para esse povo. Na verdade, quem vai contar é você. Eu vou ficar aqui calado, só dando minhas perguntas. A história é a seguinte. Eu queria que você falasse para mim quando você nasceu, aonde você nasceu, de onde você veio, como que você chegou nesse mundo. Pode começar lá do começo, eu não tenho a menor pressa. Não Então tenho tá hora. bom. Começa 5 do horas começo. de live. Opa, solta o verbo aí. Meu nome é Rony, sou do Rio de Janeiro, nascido aqui, nasci em 94, 27 anos, moro perto da praia, Marizia, pode perceber que agiu bastante aqui, Agiu, sim. certo? E, bom, desde o meu pai, né, sempre esteve ligado ao automobilismo, minha mãe, inclusive, também deu aula no autódromo de pilotagem na escola de pilotagem do meu pai. Tive um irmão falecido que eu não cheguei a conhecer, que foi campeão brasileiro de Fórmula Ford. E comecei no kart bem, sempre desde nascido, tive envolvido no meio do automobilismo e comecei no kart bem novinho. Ó, meu irmão aí, meu pai, a foto que minha mãe me mandou hoje. Isso aí, não sei a data, não sei o ano, mas foi alguma vitória deles aí, possivelmente na Fórmula Ford, onde ele andou com 16 anos. E sempre tive envolvido com esse meio do automobilismo e não teve como ser diferente, né? É uma paixão. Quando você conhece esse esporte, você não consegue fugir. Voltando, deixa eu te falar uma coisa, Rony. Sim. Já que a ideia é te fazer chorar, eu vou colocar essa foto de novo para te contar o seguinte, cara. Sim. Eu conheci um cara e o nome dele era Renato Cabeção. E o que aconteceu com esse cara? Esse cara era um cara que eu conhecia na minha adolescência, ali final de adolescência. E esse cara era aquele cara que conhecia todo mundo. Ele fazia amizade muito fácil, então ele tinha amizade com todo mundo. Todo mundo. E ele falava pra caramba do teu pai, cara. Impressionante. Eu nunca troquei um oi com teu pai, não tive essa oportunidade, mas é impressionante como ele falava da história do teu pai, da história do teu irmão, e como que alguém ali do entorno do autódromo se projetou, porque a Fórmula Ford naquela época, a galera de hoje não tem ideia do que era. Sim. A Fórmula Ford naquela época, a molecada saía do kart e ia para a Fórmula Ford. Era tipo foda. Você conseguir sequer ganhar uma corrida era foda. Ser campeão, então, era mais foda ainda. Então, eu, sem nunca ter trocado uma palavra, nem com teu pai, nem com teu irmão, eu tinha uma admiração por eles, tipo assim, é isso que eu quero. Eu também sou minhoca daqui de Jacarepaguá, perto do autódromo, eu também quero chegar lá. Cara, isso me inspirava pra caramba. Porque eu falava assim, porra, se eles podem, eu também posso. Esse lugar que a gente está falando aqui agora, inclusive, foi lar de muitos Fórmula 1, na época que o autódromo era aqui, né? A gente tinha um autódromo, tinha Fórmula 1, e quando eu era bem pequeno, eu ainda nem andava de kart, devia ter uns 4 anos, tinha alguns karts antigos aqui, eu ficava mexendo, brincando, mexendo em motor, e ainda tinha algumas carenagens de Fórmula 1 aqui, banner. E meu pai falava que, tipo, Rubinho Barrichello, algumas personalidades aí dormiram aqui nessa casa que eu moro hoje em dia. Isso é muito bacana. Muito Onde bacana. é a Único Performance hoje, tem muita história aqui nesse chão. Não é só a Único Performance. É verdade, é verdade. Tem muita história mesmo. Mas vamos começar a contar uma história que eu acho interessante, porque eu vou te direcionar para ela aí já, que é o seguinte, que é essa história aqui, ó. Cara, mulher no automobilismo é uma coisa menos comum. Como assim a tua mãe dava aula? Me explica isso. Tá me ouvindo? Pode repetir? Posso sim. A mulher no automobilismo é uma coisa que não é muito comum. São poucas as mulheres que estão envolvidas no automobilismo. E aí você me falou, e eu estou vendo nessa reportagem, que a sua mãe dava aula no autódromo. Como é que era isso? Me conta essa história, por favor. Então, meu pai foi o fundador da escola de pilotagem bicampeão, depois ele vendeu. E bem no início, assim, meu pai ensinou minha mãe a aulas de direção defensiva e etc. E ela dava aula até para, por exemplo, para o BOP, para muitas pessoas importantes que tinham que se defender no trânsito. Legal. E
Essa é uma reportagem que saiu com ela aí, com o Mitsubishi Eclipse, que eu andei bastante quando eu era novinho. Imagina. E ela saiu nessa reportagem aí. Que bacana isso. Então, quer dizer, a Escola Bicampeão, eu conheci a Escola Bicampeão, ela já era do outro proprietário. Do Guto, né? Isso aí, eu conheci bem o Guto. Conheci muito o Guto, foi a época que eu comecei, ela já estava na mão do Guto. Mas Sim. Então a Bicampeão começou com o seu pai? Sim, começou com meu pai, era ali no Casa Shopping, na Barra, e eu não era nem nascido, eu nasci em 94 e era em 80 e pouco isso, mas foi realmente fundada por ele, minha mãe dava aula, tem até um carro aqui nesse local que a gente tem, tinham muitos carros, só que eu decidi me desfazer de tudo para não ficar acumulando e deixei só um carro que é um Chevrolet Cavalier que também deu bastante aula ali no autódromo. Tu guardou esse carro como recordação, é isso? Guardei e futuramente eu quero restaurá-lo, deixar bem bacana. Que bacana. Agora me fala uma coisa. Sim. Quem é esse cara aí? Esse rapazinho aqui, não parece, mas... Ou seja, tu não nasceu feio não, né? Tu foi enfeiando. Porra, é a maresia. Isso aí foi minha primeira foto. Foi o dia que eu comprei, eu lembro até hoje, foi o dia que eu comprei esse macacão e meu pai me botou para andar de mini bugre durante uns 3 meses no estacionamento do antigo autódromo ali, do cartódromo, no caso, do Via Parque. E eu bati com o mini bugre 3 vezes nesse tempo aí, antes de sentar a bunda no kart, com 5 anos de idade. Que bacana, né? Quer dizer, ele te colocou no mini bugre porque era menos violento do que o kart, para você, pelo menos, pegar a manha de virar o volante e tal. Tu começou com 5 anos, Johnny? Eu comecei com 5 anos e, no início, meu pai nem ia para o cartódromo, que ele ficava com raiva, que eu era muito lento. E minha mãe me levava no cartódromo com o kart numa Chevy. E chegava lá, tinha um mecânico esperando, botava o kart no chão, eu andava. E eu lembro que minha mãe ficava no meio da pista assim, ó, fazendo assim para eu lembrar que eu tinha que andar no trilho, né, onde é a borracha da pista. Ela ficava assim. Até que depois de um tempo ele ia me ver, ficava irritado e ia para casa. Ia me ver, ficava irritado e voltava para casa. Falava, esse moleque não tem jeito não, isso aí não vai ter jeito não. Aí até que, com muito treino, peguei o jeito. Isso que você falou é uma coisa interessantíssima, porque eu tive uma história parecida com essa. Só que eu não tinha 5 anos, eu já era velho quando eu comecei. Mas eu era ruim de doer. E eu percebi que ou você aprende as técnicas, ou você não vai conseguir evoluir. Não tem jeito, sozinho não tem jeito. Você tem que ter alguém mais experiente, alguém para estar te orientando, para encurtar o caminho, que o caminho é muito longo. O automobilismo não nasceu ontem, não é um negócio de ontem. Então, se não tiver alguém para falar, ó, faz isso para cá, você vai ter que percorrer um caminho enorme e vai perder o tempo de desenvolvimento, enfim, né, de várias coisas que não é o que a gente quer. Isso aí. E nessa época aí, eu me lembro que os mecânicos ensinavam muito a pilotar. Eu aprendi a pilotar com mecânico, muita coisa do que eu sei, eu aprendi com mecânico também. É verdade. Foi assim para você também? O básico foi. Assim, até eu pegar um pouco a mão foi, mas depois foi meu pai sempre me ensinando até o que ele falava. Ele, por exemplo, ele não deixava eu andar de kart indoor, porque meu irmão andava de Fórmula. Meu pai falou que meu irmão deu algumas voltas no Marcas, perdeu a mão durante um mês. Parou de virar tempo durante um mês. Meu pai era velho, tinha cabeça... Não, tu não vai andar nisso aí, tu vai perder a mão, tu vai ter que pegar a mão de novo. Não vai andar. 2 tempos, assim, assim, assim. E era esporro, comendo no esporro. E, cara, numa boa, quando você está começando, que você não tem muita experiência, você decora as manhas daquele carro. Você ainda não pronto para andar em 3 carros diferentes e virar rápido no espelho. Porque você está começando, é assim mesmo, é normal. Você está igual um robô fazendo meio que o que foi. Eu tenho que frear aqui, tenho que fazer isso. Não tem o feeling. Posso frear mais, posso frear antes, posso fazer isso. Você está exatamente igual um robô. Demora um tempo até que aquela técnica entre na tua cabeça para você ser capaz de aplicar ela em várias situações. Sim. Agora, quanto tempo demorou de você começar lá ruim pra caramba e chegar aí a ganhar uma corrida? Foi minha 3ª corrida. Eu lembro até hoje das minhas 3 primeiras corridas. A primeira foi na chuva, eu nunca tinha andado na chuva. E aí, antes da tomada de tempo, eu caí num bueiro, me quebrei todo, não consegui fazer a tomada de tempo. Larguei, tenho esse troféu guardado até hoje com muito carinho. Larguei em último, consegui ser 5º na primeira corrida. Eu acho que eram 14 karts.
Tá bom pra caramba, né? Foi bom. Eu nunca tinha andado na chuva. Na segunda corrida, não lembro bem, eu lembro que foi terceiro. E na terceira corrida eu consegui ganhar. Tenho até esses 3 troféus hoje guardados com muito carinho. Que foi essa corrida aí. Como é que era a categoria daquela época? Era mirim? Como é que chamava? Cadete. Essa categoria aí que eu andei foi cadete, andei na júnior menor e na júnior. E aí, esse aí foi tua primeira vitória ou não? Esse aí foi meu primeiro título federado. Quando eu comecei no kart, não era federado ainda no Rio. E esse título aí foi de 2003, que eu fui campeão carioca. Legal. 2003? Isso, 2003. Tem esse troféu até hoje também. Aí na frente vocês vão ver. Que bacana. Porra, 9 anos. Você tinha 9 anos nessa época aí. Isso aí. 8, 9 anos. Como é que foi esse caminho? Como é que foi esse caminho entre você começar e conseguir ser campeão? Você correu todos os anos. Como é que foi isso? Em que categoria que você chegou a ser campeão? Não foi na cadete, né? Foi na cadete. Consegui ser campeão na cadete. Na verdade, eu fui campeão estadual no primeiro ano já que eu competi, que foi 2001. Só que não era federado. Então, foi campeão em 2001, 2002, até 2005, consecutivo. E aí, cara, Bom, cortei um caminho enorme, né? Porque eu tinha uma bagagem, não minha, né? Mas do meu pai, da minha família, que sempre encurtava os caminhos. Sabia o que funcionava, o que não funcionava, o que você pode descartar, o que você pode testar, o procedimento que você tem que fazer no final de semana de corrida e tudo mais, entendeu? Meu pai era... Assim, minha infância foi a melhor infância. Todo mundo fala, você não teve infância. Mas para mim foi a infância dos sonhos, que era de terça a sábado. Eu saía da escola de manhã, estava meu pai me esperando. Primeiro com uma Chevy, depois ele comprou um furgão com oficina dentro. Eu ia para o cartódromo me divertir com meus amigos e treinar. E foi a melhor infância possível. Não tive videogame, não brinquei de boneco, brinquei de carrinho. Quando uma vez eu preferi, ele me deu um videogame. E eu falei, não vou treinar hoje não, que eu vou jogar videogame. Eu fiquei de castigo alguns meses não, que ele também não conseguiu, que ele gostava muito. Mas fiquei de castigo. Um final de semana também, que a gente tinha uma corrida fora do Rio, que ele falou para eu dormir cedo. E minha mãe me levou para a festa junina. Ele descobriu. Eu tive que acordar ele para a gente viajar, porque ele falou, não, você desrespeitou o final de semana de corrida, você não vai viajar, você tem que aprender que final de semana... Tipo, sagrado. Entendeu? Então era bem metódico. Bem regrado, sabe? Teu pai era bem metódico, né? Porque... Era. Assim como todo preparador velho, assim, eu gosto de preparador velho, cara. Que o cara, ele sabe o que funciona e é aquilo, não tem jeito, não adianta, ele já sabe o que funciona, né? É complicado até discordar, que às vezes quem tá chegando fala, nossa, cara chato, isso, aquilo, mas ele já sabe, ele já viveu tudo o que você tá pensando, que você tá imaginando, ele já passou, ele já sabe o que ele vai fazer. Rony, tem uma frase que eu aprendi com Jorge Freitas, e eu falo isso pra caramba, pra todo mundo, toda hora. No esporte e na vida, ganha quem mais quer ganhar. Então, se o cara tem uma corrida no dia seguinte e ele foi para a festa junina no dia anterior, é porque ele não queria ganhar mais do que os outros, porque os outros dormiram cedo. Entendeu? Vou te falar que outro dia eu estava aqui mexendo no carro, cansadão, eu lembrei dessa frase que eu não sabia que esse Jorge Freitas tinha falado, mas você falou, eu juro por tudo que é mais sagrado, que eu lembrei, peguei um energético e fui até 1, 2 da manhã. Falei, não, ninguém quer mais que eu, não. Vou para cima. Aí fiquei... Cara, o cara que quer mais ou menos, ele vai dormir. Agora, o cara que quer pra caramba, ele fica ali trabalhando até conseguir. Na vida é assim. O automobilismo é um esporte totalmente competitivo. Se você não se esforçar, o teu concorrente vai se esforçar. Vai ganhar. Com certeza. Porra, não pode dar mole. Agora, me fala uma coisa. Isso tudo aqui que eu vou mostrar é teu? É meu. Essa foto aí, na verdade, não tem nem tudo. Foi o que eu consegui enquadrar e tinha outras estantes. Há um tempinho atrás eu falei, vou juntar aqui para tirar uma foto. E aí consegui reunir isso aí. Eram mais de 100 troféus aí que eu consegui juntar nessa trajetória. Porra, mas é troféu pra caramba, hein? Agora me fala uma coisa. Como é que foi a tua transição disso daí pro carro? Você, pelo que eu sei, ou pelo que eu acho que sei, você vai contar agora, você nunca correu de carro, não é isso? Você sempre correu de carro.
parte? Como é que foi Eu isso? cheguei, na verdade, a fazer, não um treino, eu cheguei a dar umas 5 voltas no autódromo com o Clio do Murilo Carvalhal. Uma vez ele me chamou lá no autódromo, etc. Se eu não me engano, meu pai já era até falecido. E aí eu dei umas voltinhas, mas, de fato, andar não. Meu pai sempre foi mais adepto ao monoposto e tal. E aí eu lembro que eu dei umas 5 voltas aqui no autódromo, já pequeno, autódromo já cortado, né? Pelo parque aquático. Foi o máximo que eu tive de contato com um carro de corrida antes de eu estar atualmente nos track days aí, né? Tentei fazer o meu Honda, que é uma espécie de sonho. Eu sempre quis ter um Honda para pista e cada vez eu venho conseguindo deixar ele mais com essas características. Nós vamos mostrar ele aí já já. Mas me fala uma coisa, como é que surgiu a Único Performance? Bom, a Único, eu passei para engenharia mecânica na Faculdade Federal, só que eu era muito novo. Eu saí do ensino médio, já fiz o Enem, já consegui uma vaga na Federal e, bom, eu ia para a faculdade, só que ia sair para beber, não ia para aula, e eu acho que minha mãe começou a perceber isso. Ela falou, você tem que trabalhar e você tem que estudar, porque eu não estudava em casa, aí ficava reprovado. Daí ela falou, você tem que... Aí ficou batendo essa tecla. E eu sempre tive contato com o pessoal do ramo do automobilismo no Rio, mesmo sem estar competindo. Eu sempre tive um contato. O pessoal sempre falava, nossa, é ruim de peça, é ruim disso, é ruim daquilo. E aí eu comecei com meia dúzia de peças, eu tinha um espaço já, que é espaço próprio aqui. No primeiro andar era um galpão enorme, eu fiz uma loja e comecei a vender algumas peças de alta performance, com foco em alta performance, sendo que eu já conhecia algumas oficinas de preparação, já conhecia um pessoal. Você começou a vender peça aí? Oi? Sim. Que ano? Bom, fez 6 anos, 2015. Tá. 2015. Eu inaugurei a loja no dia do meu aniversário, 28 de julho. Tá. E eu tinha 21 anos e comecei a vender algumas peças. E pela nossa filosofia de trabalho e assim, pela carência do Rio de Janeiro no ramo, o pessoal abraçou a causa, abraçou a loja, a gente foi conseguindo evoluir. Rapidinho. Eu tô sem a chave, tem que pedir ao Ricardinho. E aí a gente chegou num patamar que a gente está hoje, onde a gente é uma loja mais completa possível, entendeu? E aí... Eu sei bem disso. Oi? Eu sou prova disso, né? Porque tudo que eu preciso, ou você tem, ou no dia seguinte está na mão. Então, isso eu sou prova disso. Sim, que são, vamos supor, um Mustang. É um carro mais complicado de você ter uma peça pronta entrega, mas a gente tenta ter o máximo possível tudo já engatilhado, esquematizado, para se precisar, realmente essa peça estar aqui em mãos o mais rápido possível. E aí a transição para o carro foi por meio da Único Performance. A gente começou a ir em eventos, primeiramente de arrancada. O Rio de Janeiro, o meu golzinho que eu tive de arrancada. Então, esse Honda do lado é o Honda de hoje? Oi? Esse Honda preto que está do lado do Gol na foto, é o teu Honda de hoje? Não, é o meu Eu tive 3 Honda SI preto. Tá? Como o Honda sempre foi meu sonho, que nem eu disse anteriormente aí, eu comprei um Honda bem caidinho, bem caidinho, e fui mexendo nele, apareceu um Honda bem bacana. Eu troquei esse Honda nesse outro Honda bem bacana, bem inteiro, só que eu sofri um acidente com outro Honda, então foi PT. Tá. Ou seja, esse Honda que eu tô hoje é o meu terceiro Honda. Entendeu? Mas me fala uma coisa sobre esse Gol aí. Esse Gol você corria arrancada com ele aonde? Aonde que tinha arrancada por aqui naquela época? Como a gente não tinha uma pista de arrancada, nem autódromo no Rio, em Itaguaí era organizado um evento de arrancada chamado Ferrovia Racing, onde uma rua com pouco movimento era fechada pela própria prefeitura e era promovido esse evento. Eu cheguei a andar 2 vezes com esse Gol lá. Quer dizer, era rua com meio-fio, com tudo que tem direito, mas era legalizado porque a prefeitura fechava, é isso? Isso aí. Era mato dos 2 lados. Ah, tá.
e 400 metros de arrancada. Entendeu? Ah, era 400 metros? Era, mó doideira. Porra! Mó doideira. Quanto de velocidade que um gol desse chega nos 400 metros? Bem mais de 200, né? Deve chegar. O meu gol não era o mais forte do evento, mas eu acho que um gol bom lá deve beirar uns 260 quilômetros. Pelo amor de Deus, cara. Pois é. Hoje em dia seria inviável. Os carros evoluíram muito num curto espaço de tempo, entendeu? Então, o pessoal tem um carro muito cortado, muito aliviado, muito potente, que joga muita potência para o chão. Então, até em autódromos, por exemplo, o Velopark, que é um local que, com toda a infraestrutura, um autódromo com o máximo de segurança, é evitado corridas de 400 metros pela velocidade que atinge, né? Eu tenho percebido que eles têm feito mais a de 201 metros, né? Sim, justamente por questões de segurança. O carro está embalando muito, os carros têm ficado cada vez mais leves, entendeu? Então, por questões de segurança, tem sido 200 metros, tanto aqui como até lá fora, né? Mas vem cá, você foi para a arrancada porque não tinha autódromo, ou você curtiu a arrancada, ou você já queria autódromo mesmo, só que não tinha? Como é que era isso aí? Eu sempre fui adepto ao circuito. Eu tinha arrancada como uma espécie de válvula de escape para mim. Eu pensava que eu adoro arrancada, mas para mim circuito não tem igual, sabe? E era como uma válvula de escape, a adrenalina, a competição e etc. Era o que eu tinha para fazer. E hoje, com autódromos mais perto, com mais recursos, a gente consegue praticar o circuito aí na forma de track day. Em que autódromos do Brasil você já andou, Rony? Eu já andei em Capoava, já andei em Campos, já andei em Interlagos, já andei no Potenza. Legal, já andou bastante, né? Agora, me fala uma coisa. Agora é a hora que eu vou te pegar no contrapé, eu não quero nem saber. Fica à vontade. E você, já estou te sacaneando aqui. O Tato, continua aí que eu vou botar tudo isso no ar, tá? Esse é o cara que acerta o meu carro aí, esse Tato Turbo aí. Eu vou botar tudo no ar. Todas as coisas que ele está falando aqui. Eu quero saber o seguinte. Sim. O que esse carro tem? Motor, suspensão, freio. Se vira aí. Tem 4 rodas, 4 portas. Sei. Um teto, né? Tem inclusive 4 discos de freio, Só não né? tem piloto. Não, mas aí é um mero detalhe. Isso aí é uma bobeira. Cara, esse é um Honda SI 2009. Tá. Ele tem a preparação básica do SI, que é coletor, escapamento, filtro, Rondata. Ele é no álcool. E um plus que ele tem a mais é só o comando, tá? Um comando de válvulas estágio 1, que é o mais fraco que tem, que não mexe mola, prato, trava, nada disso, entendeu? Ele tem suspensão, uma suspensão preparada pelo Kiko, da Veneno Performance. Tem freios Power Brakes. Legal. E tem um alívio de peso, onde eu saí desmontando tudo que eu via pela frente só. Tu tem ideia de quantos quilos você tirou do carro? Ainda não, mas eu pretendo estar pesando o carro entre essa semana e a próxima. Entendi. Legal. E potência? Pode falar quanto tem de potência ou é segredo? Não, pode falar. Esse carro veio 262 cavalos no dinamômetro da Station Oil no motor e 220 cavalos de roda. Tá, então 220 de roda é um carro bem feito, mas outras pessoas conseguem isso no SI, né? Então, conseguem sim. Não é um... Então, botou nele as outras pessoas, né? Isso aí. Mas, assim, o mapa não está 100% finalizado, que eu tinha um treino para fazer e o Thiago teve pouco tempo de dinamômetro para fazer o acerto. Ele me garante, ele falou, olha, tiro meio segundo para você de pista ainda de acerto. Estou esperando. Ô, Thiago, ó, aproveita que tá online que eu tô cobrando meu meio segundo, hein? Cobrar isso dele aí, cobrar... tá doido? Meio segundo no acerto, olha isso, cara. Cobrar isso... Não, e vou te falar uma coisa. Num carro aspirado, né, você conseguir ganhar mais 5, 10 cavalos é o pelo do pelo, né? No turbo, você vai lá, coloca mais pressão e dane-se, né? E vambora. Esse tipo de gambiarra aí, né? Porra, tá vendo? Aqui eu só chamo o cara que tem carro aspirado, cara. Agora, esse negócio de gambiarra aí não é com a gente, não. Não é com a gente mesmo, não. É do motor. Vou te falar. Uma coisa é certa, tá? Se o cara que faz o teu acerto, o Tato, se ele tiver de conhecimento de motor,
O que ele tem de falta de humildade, você tá bem pra caramba. Ele fala muito, a língua dele é enorme. Não, olha a falta de humildade do cara. Começa ele dizendo assim, na arrancada não arrumou nada, foi para circuito. Aí ele fala assim, vou falar, hein? Aí diz que vai tirar meio segundo, ele mole. Ó, olha ele, já tirei meio, vai vendo aí, já tirei meio, tiro mais. Aqui, ó, ganhamos 3 quilos de torque. Cara, bicho, o cara... Se eu quisesse torque, eu comprava um trator, Thiago. O cara fala pra caramba. Tomara que ele consiga, pelo menos, honrar o que ele tá falando aí. Metade do que ele fala já tá perfeito. Tô vendo que ele tá empolgado, ele tá emocionado aí. Agora, olha só, deixa eu te falar uma coisa. E aí, cara, tu vai pro MBR, como é que vai ser o espírito no MBR? Tu vai lá fazer o quê? Bom, é meu primeiro MBR e eu tô com a expectativa de fazer o meu melhor, sabe? A minha competição é comigo mesmo. Eu só quero me testar contra os melhores pilotos do Brasil. Se eu for o último, maravilha, a gente tem que caminhar bastante. Se a gente for no meio do bolo, assim, eu quero ver meu resultado. Não tô me importando muito com posição, mas, obviamente, eu quero fazer o meu melhor. Se eu sair de lá, for o último, mas tiver dado sangue, porra, tô feliz. Meu amigo, isso que você fala é uma coisa difícil de entrar na cabeça das pessoas. É uma coisa difícil também da pessoa executar. Porque chega na hora, a pessoa se emociona e começa a querer tirar do carro aquilo que o carro não tem para dar. E aí, o cronômetro não gosta. O cronômetro gosta de tocada redonda. Aquela tocada no limite do carro, mas bonitinho, bota a frente aqui, vai, sai lá. O cara, quando começa a se cobrar por um resultado que ele ou o carro dele não é capaz de dar, ele anda para trás. Vou te falar que eu passei isso, vou te interrompendo, eu passei isso na pele. Não sei se o Dário tá aí, mas um track day passado aí, alguns track day... Ó, Dário, para de tirar meu sono, hein, cara. Para com isso, pelo amor de Deus, eu já não aguento mais. Olha a olheira, cara, olha a olheira que você tá fazendo com seu amigo. Pelo amor de Deus, fica quietinho aí, cara. Enfim, um track day aí desse da vida, que a gente tava andando, eu tava fazendo o meu tempo, aí veio o Dário Vapo, baixou meu tempo. Aí eu vou pra pista, né? Fui pra pista, eu falei, vou frear 5 metros para lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E o cronômetro não vinha. Aí eu dei uma volta de cooldown falando, pô, vou fazer minha tocada. Tô desesperado aqui, vou fazer minha tocada que eu aprendi desde pequeno. E na primeira volta já baixou tempo. Freando antes, redondinho. Assim, eu vim do kart, então eu sempre aprendi a fazer um caminho bem curtinho, andar em cima de zebra. E veio o tempo na primeira volta. Eu falei, não adianta. Não adianta desesperar, tem que ter a cabeça no lugar e fazer o certo. E graças a Deus eu tive uma base boa, entendeu? Mas quem não teve uma base boa, a pessoa tem que procurar se instruir da forma correta, porque não tem milagre. Não tem milagre, cara. Não tem milagre. O certo é o certo. E eu vou dizer uma coisa, vai um ensinamento gratuito para vocês aí que estão assistindo. A maior dificuldade de fazer isso que ele está falando é o seguinte: o tempo só vem no último metro, só na bandeirada. Então, olha só que coisa. Um autódromo como Potenza, que tem 14 curvas, você precisa fazer a primeira, aí você vai falar, tô lento. Aí faz a segunda, puta merda, eu tô lento, mas vou continuar assim. Faço a terceira, tô lento. A quarta é... Quando você fizer a 14ª, tu ainda não viu o tempo. E você fala, porra, uma volta perdida, toda essa volta foi lenta, e não sei o quê. Aí vai lá, fecha o tempo, pô, não, virou isso tudo. Porque o que vale é você lapidar a volta, é você catar os detalhes, catar os pelinhos de cada curva. Não é, pensa, se você está fazendo uma freada no limite, qual é a chance de dar certo você levar 5 metros mais para dentro? Tem chance nenhuma. Não, mas eu vou botar o carro de lado, eu vou controlar, vou fazer. Ok. Você pode ter o controle do carro que você quiser. Vai botar de lado, não vai rodar, ok. Não vai bater, ok. Mas também não vai virar rápido.
não vai virar rápido. Virar rápido é esquecer esse desespero e voltar para lá e falar, não, é aqui que eu vou frear, não quero saber. Eu tenho coragem para frear depois, eu sei que eu consigo controlar o carro freando depois, mas eu vou frear aqui, não quero saber. Freia ali, coloca, entrou, e parece que tá lento. Acelera logo e vai embora aí. Foi o que ele narrou aí.